entrarmos então nas proposições simples e compostas, que é importantíssimo no nosso estudo, na verdade, quem já fez prova de concurso público de raciocínio lógico sabe que as sentenças, as proposições, as frases, né, são elas que aparecem. A banca pergunta assim, é equivalente, essa palavra é equivalente, ou a negação, ele dá um monte de frase lá, umas 2, 3 linhas de frase, de informação, e daí te pergunta, isso é equivalente a dizer que, né? As 3 perguntas que mais aparecem, a primeira é essa, né? Isso é equivalente a dizer que, daí fala alguma coisa lá, ou a negação desta frase é o mesmo que dizer que, né? A negação. Ou a terceira questão é tipo, a partir dessas informações podemos concluir que, e aí a tua resposta lá é também uma frase, né? E tu tem um monte de frase, tu tem que concluir o que ele está querendo dizer. E aqui nós vamos aprender então como que nós vamos julgar cada um desses itens de forma muito simples, tá? Trabalhoso é um pouquinho, mas é simples, né? E divertido também, né? Normalmente os alunos, principalmente quando a parte da tabela verdade, os alunos costumam achar divertido trabalhar com a tabela verdade e tal, e acaba desenvolvendo muito o nosso raciocínio, né? Façam os exercícios, galera, façam os exercícios, vocês vão conseguir passar. Então os princípios lógicos nos diz assim, o primeiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Então a sentença ou ela pode ser verdade ou pode ser falso, não pode ter meio termo, não tem uma terceira, não tem uma terceira possibilidade, isso não existe, tá? Amanhã eu vou trabalhar. Ora, se tu for trabalhar, é verdade, se tu não for trabalhar, é mentira. Professor, mas eu fui até metade do caminho, o ônibus estragou, tá, então você não foi, né? Professor, eu fui mais ou menos, mas não tem mais ou menos, tá? Ou é ou não é, tá? É que assim, ele é bonito ou não? Ele é mais ou menos. Isso aí funciona na nossa conversa, mas na lógica proposicional não funciona, tá? Ou sim ou não, ou é verdade ou é mentira, tá? Nós temos então, no máximo, veja bem, no máximo 2 valores lógicos, ou é falso ou é verdadeiro, no máximo. Se aparece uma questão assim, temos no mínimo 2, já está errado, que é no máximo, não pode ter mais do que 2, não existe, é só falso ou verdadeiro. O princípio da contradição nos fala que nós não podemos ser, né, uma sentença, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso é uma contradição. Aparecer falso e verdadeiro ao mesmo tempo é uma contradição, não pode. E o princípio da identidade é o mais simples de entender, porque toda proposição ela é igual a si mesma, óbvio, né? Idêntica a si mesma. Muito tranquilo de entender. Muito bem. Visto os princípios, então, lógicos e o que são proposições, agora nós vamos começar a ver como que elas aparecem nos concursos públicos. E aí a nossa aula de hoje já está ficando longa, vamos encerrar por aí, tá? Então, as proposições são frases, são sentenças, declarações possíveis de ser classificadas como verdadeira ou falsa. E na lógica, nós costumamos representar com uma letra minúscula essa frase. Então aqui, por exemplo, tem o carro de José é preto, é só uma frase, quando é só uma sentença, proposição simples. Representado por uma letra minúscula. E também, aqui tem outro exemplo, esses exemplos aqui nós vamos levar agora até o final da nossa aula de hoje, representado pela letra que é uma proposição simples. Então aqui eu tenho 2 proposições simples. Quando nós unimos 2 ou mais, não precisa ser necessariamente 2, né? Mas ou mais sentenças simples, frases, e por isso que tu viu naquele concurso que tu fez, né? Quem já fez, aquele 3, 4 frases, né? Informando um monte de coisa, cada uma delas era uma sentença simples. Quando nós unimos elas com conectivos lógicos, nós temos proposições compostas. Mas o que vem a ser um conectivo lógico? Bom, conectivo lógico, eles são expressões usados entre
entre a sentença simples para ligarem elas. Tá? Olha o exemplo aqui então. E quando nós unimos elas, nós temos a proposição completa. Completa não, composta. Olha o exemplo. Aqui está o carro de José é preto, que é a letra P. Aqui em cima, aqui, ó, P. Tá? Então, P representa essa frase. Cada vez que tu vê P escrito, está representando essa frase aqui. Aí a pergunta que os alunos normalmente fazem: professor, pode ser a letra P ou necessariamente pode ser outra letra? Pode ser qualquer outra letra. Tá? Pode ser A, pode ser B, pode ser a letra que tu quiser. Claro que no exercício, se ele te disser qual é a letra, e por que se usa a letra P? Letra P de proposição. É só por causa disso. Poderia usar aqui a letra A. E por que a letra Q? Porque procura-se usar em ordem alfabética. Se eu tivesse uma terceira frase, possivelmente seria a letra R, para que ficasse P, Q, R e assim sucessivamente. Beleza? Olha a outra frase aqui. Os cabelos de Maria são castanhos. Está sendo representado pela letra Q. Esse E aqui não faz parte de nenhuma das duas frases. Esse é o conectivo. Esse é o conectivo. Nós vamos estudar inicialmente, passo a passo, explicar cada um deles, né, o raciocínio lógico envolvido, de 4 conectivos. O E, e o símbolo dele é um chapeuzinho assim, ó. O OU, o chapeuzinho dele é, não, o chapeuzinho não, o símbolo dele é um Vzinho. O condicional, que é C, aí tem uma expressãozinha aqui, vírgula, então, que o símbolo é uma flechinha, assim. E o bicondicional, que é o C, somente C, que o símbolo é uma flechinha, uma dupla flechinha assim. Esses 4 são os principais. Esse aqui eu posso dizer, esses aqui são os caras. Eles é que mandam na parada, tá? Tem mais? Tem. Nós vamos ver eles? Vamos. Mas esses 4 aqui são os principais. Esses aqui, vocês conhecendo bem eles, vocês conseguem fazer qualquer prova de concurso público que envolva os conectivos lógicos, certo? Mas esse curso é bem completinho, nós vamos ver os outros também, vai aumentar mais ainda o teu conhecimento, tá? Então, letra minúscula para representar as simples e letras maiúsculas para representar as compostas, quando tu une. Aqui eu preciso dizer para vocês também que os autores, né, eles divergem na questão da representação delas. Então, tu pode ver uma letra maiúscula aqui entre as proposições simples, não te apavora, a CESP é uma que faz isso, tá? Então não te preocupa com isso. As letras é só para representar, como eu disse, pode ser letra maiúscula, pode ser minúscula, pode ser letra A, letra B, letra X, não importa, tá? Você vai ver isso durante o curso, como é que nós vamos aplicar. Então olha só, os conectivos são palavras para ligarem a sentença simples, tá? Então na lógica formal, na formalização, na escrita, recebe seu respectivo símbolos que eu já mostrei para vocês e vou mostrar numa tabela mais abaixo, tá? Agora, para entendermos melhor, vamos considerar as proposições simples. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Vamos fazer essa leitura, né, para você compreender bem. Vou ler primeiro essas 4 últimas aqui, onde aparece aqui, ó, o E, o OU, e aí fica assim, ó. O carro de José é preto, tá aqui a frase, ó. Tá aqui a frase. O carro de José é preto, o P, tá ali o P, conectivo E, e depois os cabelos de Maria são castanhos. Qual é o conectivo? Q. P e Q, tá ali. Aqui, ó, o carro de José é preto ou o cabelo de Maria são castanhos. Então nós temos o P ou Q, tá? O único que começa com uma partezinha da expressão na frente é esse aqui, o C então. Por isso que tinha aqueles 3 pontinhos ali, né? Então C, o carro de José é preto,
os cabelos de Maria são castanhos, tá? Então, se o P, então o que? Essas letras aqui, lembrando que representam, quando elas aparecem, elas representam então as frases, né? Essas sentenças. Por isso que nós usamos as letras. Eu não precisava ficar escrevendo toda essa frase aqui, né? Aqui é o modo que nós lemos, só que nós vamos aprender a fazer o modo simbólico assim, ó, formalizar isso em símbolos, em códigos, para que a gente possa representar isso de forma mais simples. Não precisar ficar toda hora escrevendo essa frase, certo? Tá, e essa primeira aqui, a primeira não tem um conectivo, ó. Então eu não consigo, esse R aqui não é uma proposição composta. Olha o texto dizendo aqui, ó. Nos exemplos acima, a sentença R não é uma proposição composta, pois não estão conectadas por um conectivo, tá? Então não tem um conectivo, não é uma proposição composta. Os demais são, né? O que está à esquerda, então, né? O que está à esquerda é chamado de antecedente e o que está à direita consequente. O texto vai continuar dizendo isso, como a antecedente é proposição e proposição consequente. Como não aparece muito esse concurso, não vou me dedicar muito nisso. É só uma informação que aparece para completar o conhecimento de vocês. E o nosso estudo nos restringiremos inicialmente ao chamado cálculo proposicional. Tá? São conhecidos também como sentenciais ou proposicionais. Tá? São questões de nome. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar então esses 4 aqui. Vou fazer uma linha só para eles todos aqui. Tá? Então, o OU, o E, o C então e o C somente C. Tá? E depois vamos trabalhar com outros 3 ainda, o OU, o NEM e esse aqui NEM. Tá? Ai, professor, que nomes estranhos, mas quando tu vê lá tu vai perceber que não é tão difícil, é tranquilo. Tá? E antes de nós irmos para essa tabela aqui, deixa eu falar para você sobre o modificador. Tá? Porque o modificador, algumas pessoas, alguns autores, utilizam o não como conectivo lógico. Eu tenho um livro muito bom, mas o autor considera ele o conectivo lógico. Eu não gosto disso, porque o conectivo, na verdade, ele não fica aqui no meio da frase, né? Ele tem só o objetivo de modificar a frase acrescentando o não. E aí, quando ele acrescenta o não, ele modifica o valor lógico da frase. Se a frase é verdadeira, passa a ser falsa, e se ela é falsa, passa a ser verdadeira. Quer ver um exemplo? Aqui em cima, ó. Vamos pegar aqui o carro... Não, foi demais. Aqui, ó. O carro de José... Deixa eu botar mais para o meio. O carro de José é preto, tá? Então, a letra P significa isso. Se eu colocar o modificador, que ele vem aqui na frente da proposição, ó, eu coloco um não aqui. O carro de José é preto, ele se torna o carro de José não é preto. Então acrescento um não dentro da frase. E obviamente, se José tem um carro preto, a frase assim seria verdadeira. No momento que eu coloco não, ela se torna falsa. Porque se é verdadeiro, e eu disser que não é verdadeiro, ela é falsa. Né? Este símbolo aqui também pode aparecer assim, ó. Tá? Não precisa ser necessariamente o til. Eu costumo usar o til, mas pode ser esse símbolo aqui do modificador. Beleza? Eu vou falar de novo sobre o modificador na próxima aula, que é a parte conceitual, mas como alguns autores consideram ele como parte do conectivo, eu quis falar aqui então, dentro desse conteúdo de conectivos lógicos. Tá? Estamos encerrando. Agora quero dizer para vocês aqui sobre essa tabela, né? Essa tabela então, ela nos ajuda a compreender a parte simbólica, né? A formalização de toda essa leitura, ó. O nome do conectivo, então a disjunção é o OU, tá? Vai aparecer o OU dentro da frase, você está trabalhando com a disjunção. O símbolo é um Vzinho. Para que tu não esqueça, tu pode relacionar o OU assim, ó. O OU tem o U, né? OU. Ó, tem o U aqui, né? Então o Vzinho tem a ver com U. E o E, ó, o E, lembra o chapeuzinho. Então o E, ó,
chapeuzinho E, para completar o E, ó, certo? É uma maneira aqui de tu tentar lembrar dos conectivos até tu te familiarizar bem, tá? Então a conjunção é o E, o condicional é o se e então, e o bicondicional é o se somente se. E esses são os símbolos deles, tá? Como é que eles aparecem na frase? Aparece assim, ó, o O é muito fácil, só aparece o O aqui no meio, ó. O carro de José é preto, que são as mesmas frases que nós estamos utilizando, né, ali em cima. O carro de José é preto, os cabelos de Maria são castanhos. Aí, considerando aquelas mesmas letras que nós temos ali em cima, porque poderiam ser outras, tá? Fica assim, ó, P, disjunção, que, né? Ficaria assim, ó, P ou que. Na de baixo ficaria assim, ó, P e que. Esse aqui é o símbolo, então, do condicional. E aí, na leitura, ficaria assim, ó, o carro de José é preto e os cabelos de Maria são castanhos. Tá? Ó, flechinha é o condicional. O condicional sempre começa com C no início da frase. Apesar de não estar aqui no início o símbolo, tá? Eu tive uma aluna que demorou para entender. Ela botava assim, ó. Aí botava a letra, fazia de novo aqui e o que aqui. Tá errado, tá? Tá errado. Eu vou pegar a borracha ali. Isso aqui tá erradíssimo, galera. Cuidado, tá? Vou voltar aqui com o lápis. Beleza. Então é só entre eles aqui. Mas na leitura aparece o C na frente. Na leitura aparece, mas aqui não, certo? E o bicondicional, as duas flechinhas ali, C e somente C. Os cabelos de Maria são castanhos. Certo, galera? Nossa aula aí, vamos ficando por aí, tá? Nossa segunda aula, então, são a explicação dessas atividades, tá? Então, qual é a minha sugestão para ti? Façam agora as atividades, tá? Depois que tu terminou, vai lá no gabarito que está aqui nessa apostila, lá no finalzinho, confirma se está certa a tua questão, a tua resposta, e aí depois tu vai assistir a aula para confirmar se o que tu pensou, mesmo que tu tenha acertado, tá? Mesmo que tu tenha acertado, verifica se, a não ser que tu tenha realmente muita certeza, né? Verifica ali então na aula se o que tu acertou realmente tem a ver com a explicação ali que nós trabalhamos juntos, tá? Vou voltar aqui. Um abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula.